Deixa eu falar uma coisa, queridos. Nós estamos vivendo muitas expectativas nesses dias e nós não podemos nos precipitar em meio a tudo que está acontecendo. Jesus, quando falou dos sinais, ele disse que eram o princípio das dores. E nós caminhamos por causa de uma promessa. Ele virá nos buscar. Em Atos capítulo 1, ele diz que do modo como os discípulos o viram subir, nós o veremos voltar para buscar a sua igreja. Então há muitas coisas acontecendo, mas a igreja de Jesus, eu creio, pode ser que outros não creiam assim, a igreja de Jesus não sofrerá as opressões do anticristo. Muito embora padecer dificuldades, lutas e aflições faz parte da história da igreja desde os primeiros anos. Isso não é novidade que a igreja sofrerá. Mas não se precipite, não se desespere. As pessoas estão preocupadas, profetizando e dizendo que o anticristo é isso, é aquilo. Vai acontecer muita coisa que é necessário acontecer. Mas a igreja de Jesus será poupada disso. Só que é a igreja de Jesus. Não espere que serão todos, porque nem todos ouvirão a trombeta. Amém? Eu estou tremendamente grato ao Espírito Santo. Nós temos sempre um desejo de trazer à igreja, aos irmãos que estão conosco na caminhada da fé, os presentes aqui, né, e os que estão nos assistindo pela live, a preocupação no nosso coração é de trazer algo do coração de Deus, sabe? Eu tenho pedido isso, que o Espírito Santo ele nos surpreenda, que Jesus não nos deixe acomodar com é isso que vai acontecer, a gente já sabe, vai ser assim, vai ser assado. Eu não quero viver isso, eu quero viver algo fresco de Deus o tempo todo. E nessa busca, muitas vezes você tem, sabe, eu costumo escrever essas ministrações, então a gente tem ministrações. Se eu pregar uma coisa que eu preguei domingo passado hoje, vocês não vão nem saber. Porque a nossa memória é muito fraca. Né? Eu tenho um monte de coisa, eu tenho um monte de sermões em HD, outros escritos, mas eu olho para aquilo e às vezes eu vejo Deus, não é isso, não adianta. E Ele sempre é fiel. E quando eu estava meditando esses dias para hoje, nós lemos uma palavra que está em Isaías 53. Nós lemos todo o Isaías 53 no culto passado, no início. Mas uma coisa saltou ao meu coração quando líamos Isaías 53, que é justamente o versículo 10. E o Isaías 53 é uma profecia acerca do Messias, acerca de Jesus. E no versículo 10 de Isaías 53, achamos aí? Abra aí os discípulos, digam. Abre aí Isaías 53, digam. Diz assim, ó: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. O que quer dizer aqui? Que Deus quis fazer algo, moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, ou seja, adoecer, perecer, padecer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ou seja, quando Jesus se oferecesse pelas nossas vidas, em favor ou em paga das nossas transgressões.
verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E aqui vem o texto que me chamou a atenção. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E eu coloquei para nossa reflexão o seguinte título: Fazendo a vontade de Deus prosperar. Nós estamos vivendo numa época, queridos, que nunca na história da humanidade a vontade de Deus foi tão alinhada com a vontade dos homens. Você entendeu o que eu disse? Nós vivemos numa época em que nunca na história da humanidade a vontade de Deus esteve tão alinhada com a vontade dos homens. Mariana. Aí a Mariana fechou os olhos e eu também fechei o meu. E eu escrevi no final: só que não. Só que nós vivemos num período que, quando você para observar a oratória, quando você para analisar as coisas à sua volta, é isso que você conclui. Eu estive esses dias orando no monte, eu fui para o monte umas 9 da noite e saí de lá 1 da manhã, mais ou menos. 9, 10, 11, 12, mais ou menos 3 horas eu fiquei lá. O tempo que eu tive de fato com Deus foi cerca de meia hora a 1 hora. Porque estava lá um grupo de irmãos amados. Mas, queridos, eu nunca vi tanto profeta se levantar como naquela noite. E as palavras era sempre mais ou menos assim: assim diz o Senhor, eu não te quero ver sofrer. Está chegando a tua vitória. E aí, quando fala de vitória, né, a gente já sabe, é casamento, carro, casa, emprego, aumento de salário, filho, a derrota do inimigo. E aí você vê Jesus dizendo: ora pelo teu inimigo. Mas Deus está dizendo que o teu inimigo vai perecer e você vai vencer. Aí o glória a Deus, aquele aleluia. É a vontade de Deus para a sua vida. As pessoas não param para perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós estamos vivendo esses dias bem singulares, eu creio, na vida de todos nós. Não importa a idade, cor, classe social, condição financeira, todos nós estamos vivendo peculiaridades, algo singular que nunca vivíamos antes. E nós vemos as pessoas dando conselhos e orientações, e às vezes eu vejo tanta coisa, e eu fico: Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer? O que o Senhor... Como é que eu posso ser um instrumento de prosperidade da tua vontade? Porque nós sabemos que não há nada melhor do que a vontade de Deus. Mas isso é tremendamente conflitante, queridos. Porque nós somos de uma geração que fomos treinados para prevalecer. Você deve ter ouvido ou visto algum show de criança em loja, em shopping, em algum lugar, porque a vontade dela não estava sendo obedecida. Você visita amigos e você fica com vergonha da maneira que os filhos tratam os pais, porque a psicologia hoje diz que nós não podemos contrariar a vontade
dos nossos filhos, senão eles vão ficar traumatizados. E nós somos treinados, nós vivemos num tempo em que ou é feita a nossa vontade, ou nós alcançamos o desejo do nosso coração, ou ficamos traumatizados, entramos em depressão, sofremos. Submeter à vontade do Senhor é traumático, é doloroso, por causa dessa nossa origem, por causa dessa nossa forma de não colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente até fala disso, a gente até discursa e compartilha mensagens bonitas acerca disso, mas da teoria para a prática existe um abismo tremendo. Paulo chega a dizer que o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal estava sempre diante dele. Às vezes a gente até planeja: Deus, hoje eu serei um filho teu obediente. E na primeira coisa que o Senhor nos pede, nós já arregamos. Não fazemos, não oramos, não buscamos a sua palavra, não buscamos a sua face. Tomamos decisões sem saber se isso é de fato a vontade do Senhor ou não. Nos baseamos apenas em conselheiros bajuladores, porque aqueles que se nos opõem, nós não o queremos, como há algum tempo nos reis de Israel, procuravam profetas que falassem apenas aquilo que lhes agradava. A palavra de Deus diz, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu creio que a maioria dos irmãos conhece o texto. Fazer a vontade de Deus, queridos, na maioria das vezes não será algo fácil de fazer, mas será sempre o melhor para as nossas vidas. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas por que raios, mesmo sabendo disso, impomos a nossa vontade ao invés de buscar a vontade de Deus? Marco, quando a gente ora, a gente busca na oração a nossa vontade ou a vontade de Deus? É a nossa. Na maioria das vezes é a nossa. É as orações que eu ouvi os irmãos fazendo, e quando eu quis criticar no meu íntimo, o Espírito me lembrou logo de um monte de orações que eu também faço. E disse: você não pode criticar porque você é igual a eles. Então aprenda a orar como Jesus orou. Pai, eu não queria beber esse cálice. Passa de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século. Então não importa, irmãos, Rodrigo, Eric, Marco, Janete, Aécio, não importa o que o mundo está dizendo que é. O que importa é se isso é de fato a vontade de Deus ou não. Então, quando eu antigamente olhava para esse texto, eu pensava muito nas coisas mundanas, no sentido mundano do texto, mas hoje eu já amplio isso até mesmo para o contexto da igreja. Porque a igreja está dizendo um monte de coisa que não tem nada a ver, a so-called, né, a chamada igreja, está dizendo muita coisa que Deus não está dizendo. E não é porque todo mundo dá glória a Deus e porque todo mundo pula e dá aleluias, que isso signifique ser a vontade de Deus. Não. Mas aí Paulo diz: não vos conformeis, não tomem a forma. Existe uma oratória típica. E quando você usa essa oratória, parece que tudo vira santo. Não, querido. Aquilo que é a vontade de Deus continua sendo simples, mas é boa, agradável e perfeita.
Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso não quer dizer que Deus mudou. Quer dizer que mesmo que as coisas mudem em tua volta, seja transformado pelo Deus que é ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, queridos. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ah, mas eu ouvi um filósofo esses dias dizendo que alguns textos da Bíblia têm que se contextualizar com os nossos dias. Você pode até tentar usar uma linguagem mais aproximada, mas o princípio, a verdade e o valor de Deus não mudam, eles são os mesmos. Essa pessoa falava de um dos 10 mandamentos. Deus não mudou. Então eu preciso me transformar. E transformação, queridos, fala de dor. Nós, quando estamos passando da fase de criança, de adolescência para jovem, sentimos dores. Vocês se lembram disso? Ninguém lembra normalmente, porque Deus, o Deus que é perfeito, mas quando eu comecei, estava uma lua tão linda, queridos, nesse dia que eu estava no monte. Estava uma noite tão... E eu comecei a olhar para aquilo, eu comecei a pensar: Deus, como que eu posso chegar de qualquer maneira diante de um Deus tão tremendo, tão maravilhoso? Sabe, que fez as coisas de uma maneira perfeita. E de repente eu quero chegar a esse Deus e dizer a Ele como Ele deve agir, como Ele deve fazer. Queridos, nós precisamos de saber mais uma vez que não é a nossa vontade que deve prevalecer, é a vontade de Deus. Mas esse Deus tão maravilhoso que eu estava mencionando, colocou na nossa mente, colocou em nós substâncias e mecanismos que nos faz esquecer, Robson. As mulheres, quando têm um bebê de forma natural, dizem que nunca mais querem de novo essa experiência. E a avó da Janete, por parte de mãe, teve 22 filhos. Um após o outro. Porque ela esqueceu da dor. A gente esquece da dor, queridos. A dor é necessária nas nossas vidas, porque ela nos lembra da nossa insignificância. Quando a pessoa não passa por situações difíceis, de dores, quando um pai não sabe, não chega aquela hora da noite, da madrugada, que o filho está chorando, e ele não sabe o que é, e ele naquela hora olha e diz: Deus, porque Deus fez isso, porque Ele queria nos mostrar a nossa insignificância. Mas a gente esquece. Transformação gera dor, mas às vezes a gente esquece. Há uma dor de dizer não para um monte de coisa. Quando você vem do mundo para Jesus, e você começa a dizer não para determinadas coisas, dói. Amigos, você tem que dizer não para algumas coisas, dói. Para a família, dói. Mas isso é transformação. E sabe de uma coisa? Quem não é transformado não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a pessoa chega e aponta o dedo: olha, a vontade de Deus para a tua vida é essa, aquela e aquilo outro. E espera aí, essa pessoa já se alinhou com a vontade de Deus? Ela já teve a sua vida transformada pelo poder de Deus? Senão ela não vai experimentar. Sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não é para todos. É só para aqueles que foram transformados. No meio de tudo que nós estamos vivendo, é responsabilidade nossa, como guias espirituais, nos perguntar: Pai, qual é a tua vontade para a tua igreja esses dias? É responsabilidade de um pai de família
se perguntar: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para o meu trabalho? Eric, é responsabilidade dos jovens, solteiros, casados ou não, se perguntarem: Deus, qual é a tua vontade? Antes de fechar as cidades e pensar como cavalo de militar que tem um tapa-olho, os governantes deviam se perguntar: Deus, qual é a tua vontade? E analisar a vida de uma cidade, de uma sociedade, em 360 graus e não apenas em uma direção. E então agir segundo a vontade de Deus. Porque esse Deus é poderoso para fazer o que lhe agradar. Ele diz em Isaías 53, acerca do seu próprio filho, o seu unigênito: ao Senhor agradou moê-lo. E se a vontade de Deus para a sua vida não for o que você está pensando, e de repente você está se frustrando, se entristecendo, porque as coisas não estão acontecendo na sua vida, e você acha que Deus não te ama, não te quer, não quer o melhor para ti, e na verdade, Ele que tem a visão macro de toda a história da humanidade, está esperando que você se alinhe à vontade dEle para a sua vida. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 11, em Mateus capítulo 7, versículo 11, para tentar fazer-nos entender algo extraordinário. Jesus, para tentar fazer-nos entender algo extraordinário que nós não podemos compreender, como um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo como o nosso Deus, pode amar alguém como eu, o Marco, pode amar alguém como você. Aí ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E antes disso ele está falando de qual é o homem que um filho lhe pedindo peixe lhe dará cobra? Qual é o homem que um filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? E ele está comparando nós, pecadores, maus, e dizendo: olha, vocês que são maus, pecadores, sabem fazer coisas boas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai, que é perfeito, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por que o temor de perguntar qual é a vontade de Deus? Se Deus sabe o que é o melhor para nós. Um pai sabe o que é melhor para os seus filhos, sim ou não? Os filhos podem pedir o que quiserem aos pais. Meu filho pediu e pede muitas coisas para mim. É direito dele, é filho. E o meu direito é dizer: meu filho, isso eu posso, isso é bom para ti, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Espera um pouco mais. Segura aí. Porque eu sei o que eu posso e o que é melhor. Mas eu sou limitado. Mas o nosso Pai é ilimitado. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você imagina, queridos, as grandezas, as maravilhas que Deus pode fazer, mas ela só vai acontecer na vida daqueles que estão sujeitos à sua vontade. A gente vê as coisas na Bíblia que Jesus fez, que os profetas fizeram, coisas tremendas. Você está lendo a Bíblia, você sabe disso, coisas maravilhosas. Imagina o mar abrir, imagina o rio Jordão abrir, imagina um homem como Elias ser tomado por uma carruagem de fogo.
Deus, eu li isso hoje, eu me arrepiei todinho. Porque homens que se sujeitaram à vontade de Deus não experimentaram a morte. Todos os homens experimentaram, mas homens como Elias, coisa tremenda. Imagina a doidice de Moisés falando com uma árvore pegando fogo. O nosso Deus é ilimitado, queridos. Mas as suas maravilhas são para aqueles que se submetem à sua vontade. Fazer a vontade de Deus será muitas vezes em nossas vidas como remar contra a maré. Você já ouviu essa frase, né? Por quê, querido? Porque todo mundo está dizendo que não, que é outro jeito, é outra forma. Mas você, por convicção, por intimidade com Deus, você sabe o que você tem que fazer. Eu entreguei o voto, disse que não ia falar essas coisas. Mas eu ia entregar no monte, e alguém me disse, mas você tem que queimar tudo. Eu digo, olha, se falar mais uma vez, você será pedra de tropeço na minha vida. Porque você sabe o que você tem que fazer em Deus. Mas vai queimar todas as roupas, todas elas. E a pessoa já pensa logo em quanto custou cada uma. Você vai ter que remar muitas vezes. Eu vou te dizer, mano, você vai ter que nadar. Você vai ter que subir cachoeira a nado. E de costa. Porque a vontade de Deus para a sua vida está apontando numa direção e as pessoas estão querendo que você vá em outra. O meu professor, um dia todos estavam dizendo a ele, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu aprendi com ele isso. A palavra de Deus diz que eu devo andar nessa direção. Então eu vou andar nessa direção. A vontade de Deus para a minha vida está na palavra dele. Não tem revelação que possa se sobrepor à palavra de Deus. Alguém vai dizer, Deus, ontem eu ouvi que Deus revelou a alguém que ia matar uma pessoa. É revelação ou revelamento, queridos? Deus revelou que esse homem que está casado não é para ser teu marido. Ele vai morrer e você vai casar com outro. Qual é a revelação que pode se sobrepor à vontade de Deus? A palavra de Deus. Não pode, queridos. Nós precisamos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios capítulo 5. Eu quero que você entenda, eu e você precisamos entender uma coisa. Precisamos ser instrumentos de Deus nesses dias, nessa terra, onde nós estamos, para fazer prosperar a vontade de Deus e não a nossa. Efésios capítulo 5, quem achou, diga amém. Olha, Paulo está falando aos irmãos sobre luz, o fruto da luz e as obras das trevas. E no versículo 15 ele diz assim: portanto, vede profundamente como andais. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não como nécios, e sim como sábios. Em outras palavras, não andem como estúpidos, mas andem com sensatez, com cuidado, sabendo o que vocês estão fazendo.
Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos mostre como orar. Continuando. Remindo o tempo, porque os dias são... Isso aqui é primeiro século da igreja. E hoje nós estamos em 2020. E podemos dizer as mesmas palavras para hoje. Irmãos, cuidado. Como o Marco disse, obrigado Deus pela internet. Tem muita coisa boa na internet. Internet é uma ferramenta. Mas tem muita gente usando essa ferramenta para o que não presta. Então, cuidado com o que você ouve. Analise, porque os dias são maus. Por essa razão, versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do... Não a minha vontade. Não a vontade de um líder, de um governante. Mas qual é a vontade do Senhor? Senhor, os dias que nós estamos vivendo são perturbadores. Irmãos, existem cúpulas se reunindo em todo o mundo. Cúpulas de governantes, cúpula de influencers, cúpulas de psicólogos, de filósofos, todos querendo achar uma solução mundial, querendo criar moeda mundial, linguagem mundial, todos os sinais que precedem a manifestação do anticristo. Há muitas coisas acontecendo, mas, no meio de tudo isso, Pai, qual é a sua vontade para a minha vida? Como tua igreja, como teu filho, como mãe, como empresário, como pastor, como líder, como empreendedor, como empregado. Qual é a sua vontade para a minha vida? Como criança, eu sou uma criança que sigo a Jesus. Qual é a vontade tua para a minha vida, Pai? Qual é o teu propósito? No meio de tudo isso, precisamos buscar qual é a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus, queridos. Como eu disse anteriormente, vai ser remar contra a maré. Você já pensou na história de Abraão? Quando ele é levado a sacrificar o seu filho ao Senhor? Você já pensou que é um homem caminhar alguns dias e conviver com uma orientação alguns dias de sacrificar o seu filho a quem mais amava? Você já imaginou o que diria sua esposa se ele tivesse dito a ela? Sabe, algumas vezes Deus vai dizer a sua vontade para ti, que é para ti. Você não tem que colocar a boca no trombone. Às vezes Deus vai te dizer, fala com outros, mas às vezes é só para você. E tem coisas que, se não for assim, não vai acontecer. Porque a hora que você falar para alguém, virão as vozes, que não é a voz de Deus, para te fazer retroceder e não cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Em Gênesis 22, Abraão é desafiado a levar o seu filho a um monte. Caminhada segundo os estudiosos de 3 dias. Com os seus servos. A esposa pergunta o que vai fazer. Ele... Chegaram ao monte, organizar as... colocar o filho sobre a lenha, tomar um punhal, levantar. Queridos, se é nos nossos dias, o que diríamos? Louco. Isso é vontade de Deus nada, isso é coisa do maligno. Mensagem do Satanás para a tua vida. Você já imaginou? Você já pensou na vida de homens? Jezabel está matando todos os profetas. Levantou altares a Baal, a Baalins e a tudo que não presta. Deus disse a Eliseu, agora a Elias, vai lá. Todos os profetas de Jezabel, 450, mais 400 do outro.
Senhor, que é isso? Ela está matando todo mundo. Eu vou lá cair na mão dela. É essa a sua vontade? A vontade de Deus, Eric, muitas vezes vai parecer loucura. Mas quem está dizendo, eis-me aqui, Senhor? Você já pensou em homens como Isaías? Isaías, segundo o próprio livro, Isaías capítulo 20, diz que passou 3 anos nu para pregar uma palavra ao povo de Israel. A vontade de Deus muitas vezes vai parecer loucura, queridos. Mas disposto a obedecer e a fazer a vontade de Deus nos nossos dias. Não, que é isso. A vontade de Deus é que você pare de sofrer. Capítulo 9, versículo... Atos capítulo 9, versículo 15. Amém? Você já parou a pensar na vida desse homem? Olha o chamado desse homem. Não, porque eu tenho um ministério, Deus me chamou, e porque eu vou pregar às nações, eu vou ganhar multidões para Jesus. Ontem eu disse ao Senhor, Pai, me dá o privilégio de ver uma alma se render aos teus pés. E de eu ser um instrumento para que isso aconteça. Mesmo que nenhuma câmera fotografe. Mesmo que eu não tenha que fazer uma live para isso. Mas eu não aguento saber que o rei está voltando. E muitos não vão ouvir a trombeta tocar. Aqui no capítulo 9 é o chamado do apóstolo Paulo. E no versículo 15, a palavra de Deus diz, vai. Diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Aleluia! Bem como perante os filhos de Israel. E aí é aquele glória a Deus, começa a rodopiar, não é? Começa a pular, a canela pega fogo, parece ter um negócio desse jeito aí. Vai ser usado instrumento de Deus para pregar às nações, aos reis, aos príncipes, às autoridades, glória a Deus. Aí vem o 16. Ponto e vírgula. Pois eu lhe mostrarei. Quem vai mostrar quem aí? Jesus vai mostrar a Paulo. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa. O quê? Sofrer pelo meu nome. Que é isso? A vontade de Deus para a sua vida não é sofrimento. Deus quer te dar vitória. A vitória está vindo. Estou vendo o papel sendo assinado, estou vendo uma caneta de ouro assinando num papel de prata. E a pessoa se arrepia e dá glória a Deus e ela não tem um mínimo de sensatez de dizer, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Não, querido, eu não estou fazendo apologia a sofrimento, a martírio, não. Eu só estou dizendo que pode ser que a vontade de Deus para a sua vida conte com alguns sofrimentos, com algumas frustrações, com algumas lutas, para que alvos maiores do que o seu e o meu vão pensamento podem supor ou imaginar. A vontade de Deus é maior, queridos. Porque Ele disse lá em Isaías que a vontade do Senhor prosperou nas mãos de Jesus. Coisa maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 11, os irmãos também conhecem isso, ainda falando desse querido e amado irmão apóstolo Paulo,
Ele começa a dizer as suas credenciais. E é Bíblia, eu quero ler porque é Bíblia, eu quero só ler, porque é a palavra de Deus. Diz aí a partir do versículo 22, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medidas. Em perigo de morte, muitas vezes. O apóstolo Paulo, com esse currículo, não pregaria em muitos lugares hoje. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. E em jornada muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigos de salteadores, ladrões. Em perigos entre patrícios. Em perigo entre gentios e em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Misericórdia, Senhor. Quantos perigos, quantos desafios, quantas lutas para fazer-se cumprir uma palavra do Senhor. Eu vou mostrar a ti, Paulo, o quanto importa você sofrer pelo meu nome. E se o chamado do Senhor incluir na sua vida algum sofrimento, você vai dizer que não é a vontade de Deus para a sua vida? A gente vem lutando para trazer um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Vem uma conversa dessa aí, tira 70% dos irmãos do culto. E eu digo, Deus, eu estou fazendo a coisa errada no lugar errado. Deus diz, não, eu te chamei para fazer isso mesmo. Continua. Sabe por quê, querido? Esse mesmo Paulo, no capítulo 14 do Atos, nós lemos isso outro dia numa palavra que o Senhor nos trouxe pela vida do Marco. E isso me marcou. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, o versículo 19 em diante, lembra que ele disse que em apedrejamento também, e esse apedrejamento aconteceu aqui em Atos capítulo 14, ele diz, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigaram as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E aí, esse apóstolo, que foi dado por morto lá fora, os discípulos indo lá e vendo como é que estava a situação dele, viram que as pedras estavam se mexendo, tiraram as pedras de cima dele, ele se levantou. Depois de ter sido surrado, apedrejado, entra na igreja e diz no versículo 22, ele entrou na cidade fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé. Pensa que ele arregou, queridos? Pensa que ele deu para trás? Não, Deus não quer que eu faça a obra, não. Eu estou pregando a palavra ali, por que ele não mandou os anjos dele me proteger? Não, ele não questionou. Ele entrou na cidade e disse, irmãos, permaneçam firmes na fé. Sabe o que mais? Estabeleceu presbíteros, organizou as igrejas, colocou os tesoureiros secretários, os presbíteros, e dizendo a eles, vocês estão vendo qual é a vontade de Deus. E esses presbíteros assumiram, sabendo que o mesmo que aconteceu a Paulo, podia acontecer a eles. E mesmo assim, eles não recuaram. A vontade de Deus vai prosperar na sua vida? Ou ela será frustrada? Porque você vai ver uma hora que não tem combustível no carro, vai prosperar? A vontade de Deus você vai ficar?
você vai a pé. Você só faz uma coisa para Deus se tiver condições e se não tiver condições. E se Ele quiser ver até onde vai a sua fé. Em toda a Bíblia você vê homens sendo provados. 3, 7 vezes, 40 dias. O próprio Jesus, antes de iniciar o ministério dele, 40 dias no deserto. Sendo tentado por Satanás. Para depois o próprio Jesus dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja vai para cima. A igreja que está fazendo a vontade do Senhor. Nós lemos no início Mateus 26 e eu quero encerrar com ele. Por 3 vezes no Mateus 26, a partir do 36 em diante, Jesus orou ao Senhor, pedindo: Senhor, passa de mim esse cálice. É duro demais. Está doendo demais. Nós ouvimos aqui no domingo que a angústia, o sofrimento era tão grande que ele soava gotas de sangue, aflição, angústia. Ele não tinha ninguém, queridos, porque algumas vezes fazer a vontade de Deus será só você e Deus. Ninguém vai aguentar. E por fim ele disse: meu Pai, versículo 42, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Cumprindo a palavra de Isaías 53:10, que diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, e ele foi moído, fazendo enfermar, e ele enfermou. Nós vimos tudo que passou, vemos e lemos e ouvimos tudo que passou com ele. Quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado, quando der ele, e Jesus disse muitas vezes: ninguém pode me tirar a minha vida, mas eu a dou. Mel Gibson retrata muito bem isso. Jesus indo rastejando para a cruz. Ninguém colocou ele na cruz, ele foi. E quando ele entregar a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele vive e reina eternamente. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso ele orou: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. O desafio para nós, queridos, é mais do que congregar. É mais do que vir a um culto, orar, louvar. Tudo isso faz parte. Mas será que alguém perguntou-se qual era a vontade de Deus para a sua vida hoje? Será que alguém se perguntará amanhã? Será que alguém se perguntará depois de amanhã? Porque se você perguntar, ele vai falar. Ele vai. Toda vez que eu vou no monte, eu digo: Senhor, eu vim para ouvir tua voz. E eu saio de lá tendo ouvido a voz do Senhor. E eu sei que mexe comigo, me balança no meu íntimo, mas eu sei que o que ele está dizendo é o melhor para a minha vida. Porque ele está não dizendo vai, ele está dizendo vamos. Ele não está dizendo vai fazer, ele está dizendo vamos fazer. Porque a sua palavra me promete que ele vai estar comigo, e ele está comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos e por toda a eternidade. Ele está do meu lado dizendo: eu estou contigo. É difícil, mas eu também sofri. Vamos juntos. Talvez você vai ter que angustiar mais, padecer mais. Talvez as pessoas que não queriam ir num culto, quando terminar essa quarentena, vão correr desesperadas para os cultos, porque ouviram do Senhor através de uma internet, de uma live, e vão correr desesperadas para Ele, porque Ele virá para buscar a sua igreja. Amém? Pergunte-se: Pai, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? O que o Senhor quer para a minha vida hoje? Amém?
Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Quero orar pelos meus irmãos que estão nos acompanhando e reconhecer que Jesus é Senhor de nossas vidas. E que ainda que nossa teimosia seja grande, nós queremos nos sujeitar a Ele e deixar que a vontade dEle seja feita em nossas vidas. Amém? Pai, nessa noite nós estamos aqui, Deus, contritos, ó Deus, e certos de que a Tua palavra é a verdade e a Tua vontade é o melhor para as nossas vidas. Pai, sabemos que muitas vezes dói, é difícil, muitas vezes não conseguimos suportar, porque, ó Deus, estamos tão longe, Pai, de fazer aquilo que Te agrada. Mas não desista de nós, Pai. Continue, Deus. Continue movendo, mexendo com as nossas estruturas. Tratando aquilo que tem que ser tratado, moldando aquilo que tem que ser moldado. Mas faça, Pai, prosperar a Tua vontade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos assistem nessa noite. Que a Tua palavra, que é fogo consumidor, venha queimar tudo que é pau, palha e feno em nossas vidas. E permaneça aquilo que é precioso aos Teus olhos. Nós Te oramos agradecidos por tudo que Tens feito e pelo que vais continuar fazendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Você é mais que abençoado. Na graça, na comunhão do Espírito Santo. Que Ele fale com você nessa noite, em sonhos e com a sua palavra, que possas ouvir a sua voz, ministrando ao teu coração, para que vivas a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, Ele merece. E até no domingo estaremos aqui para a glória do Senhor.